Queridos, muito obrigada por você estar comigo nesse dia que se chama hoje, aqui no Intervalo com Deus. Eu sou a Sandra, do Ministério de Cura da Igreja Apostólica Face do Leão, e o nosso ministério é a Face da Alma. Eu quero compartilhar com você hoje um versículo que está em Gênesis, lá no início da Bíblia, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, o mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, irmãos, nesse versículo, Deus fala que Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. E isso é uma coisa muito relevante para nós cristãos. Quando Ele fala que nos criou a imagem e semelhança dEle, e logo depois Ele fala que nos deu autonomia, autoridade, poder sobre todos os animais da terra, veja bem que há uma diferença. Somente ao homem Ele fez a imagem e semelhança dEle. Os outros, não. Ele criou os outros animais, mas Ele não os fez conforme a imagem e semelhança dEle. E quando também Deus fala que fez a imagem e semelhança, Ele não está se referindo necessariamente aos aspectos físicos, a aparência, a cor da pele, a estatura. Ele está se referindo, porque ninguém nunca viu a face de Deus, Ele está se referindo às características, digamos que aos princípios morais de Cristo, aos princípios morais de Deus, não é verdade? Ele está se referindo ao amor, ao domínio, à paz, a nos colocarmos no lugar do outro. São essas características que ele se refere. Uma outra coisa muito importante a observar é que ele fala façamos e não eu faço. Porque desde o início dos tempos já existia a Trindade. Nós acreditamos que ali já estava Deus, Jesus e o Espírito Santo. Por isso a palavra está no plural e não no singular. Façamos a imagem e semelhança de Deus, e não eu faço a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus, ela foi um pouco imaculada, ela foi um pouco manchada pelo pecado atribuído a Eva e Adão no Jardim do Éden. Quando Eva e Adão pecaram ali, a imagem e semelhança de Deus foi manchada. Nós já não estávamos mais tão à imagem e semelhança de Deus. E o único caminho para que essa imagem e semelhança de Deus fosse restabelecida, para que esse relacionamento entre Deus e o homem fosse restabelecido, foi através do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, que morreu por nós como um cordeiro imaculado, para que nós fôssemos novamente restabelecidos à imagem e semelhança de Deus. E aí fica a sua escolha. É essa palavra que eu quero deixar para você, que você se valorize, porque afinal de contas você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Muito obrigada, que Deus abençoe o seu dia.